da aula 1 e 2, e correspondente, né, essa semana 1, vocês têm lá a atividade avaliativa 1 para fazer no Moodle, né, valendo 1 ponto, cujo prazo está no guia do aluno. Tá? Hoje, 26/4, como falei, nós temos o conteúdo da aula 3 e 4, correspondente a essa semana, vocês têm a atividade avaliativa 2 no Moodle para fazer, também valendo 1 ponto, prazo no guia do aluno. Na próxima segunda-feira, 3/4, nós vamos ter o conteúdo da aula 5 e 6, correspondente a essa semana 3, vocês têm lá no Moodle a atividade avaliativa 3, 1 ponto, prazo no guia do aluno. E na semana 4, dia 10/4, vocês têm a aula 7 e 8, e na semana 4, a atividade avaliativa 4 para fazer no Moodle também, mais 1 ponto. Então são 4 pontos de atividades avaliativas lá no Moodle, todas elas têm prazo específico para ser realizada, né? As datas estão no guia do aluno, é importante que vocês sigam, né, os prazos estipulados lá no guia do aluno para não perder nenhum prazo, né, de nenhuma atividade avaliativa. Tratamos isso lá no nosso vídeo do contrato pedagógico, né, a gente abriu lá o Moodle, mostrou onde estão. É importante, quem não assistiu, né, assista o vídeo do contrato pedagógico com esses detalhes, está ali na aba atividades do nosso Classroom. Nós também temos o nosso trabalho disciplinar para entregar, né, valendo 6 pontos na N1, para completar os 10, né, com os 4 das avaliativas do Moodle. Tem 6 pontos, então, do trabalho, entrega no Classroom até 15 de maio. Certo? Também detalhes, né, a respeito ali de onde está o trabalho, né, acessar o arquivo, enfim, a gente mostrou no vídeo do contrato pedagógico, também disponível aí para vocês assistirem. No dia 17 de maio, que é a última data, a última segunda-feira dessa disciplina, não tem conexão ao vivo, né, nesse dia é postado para vocês ali no Classroom as instruções de prova e o código dela, né, aí vocês vão acessar, lá no Moodle, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, vai estar lá a atividade avaliativa final para vocês fazerem, tá? Então, nesse dia, 17/5, postadas as instruções e o código de prova no Classroom, vocês vão copiar o código, vão acessar o Moodle e vão, ao clicar na prova, inserir o código solicitado para vocês acessarem a prova e fazer as 10 questões, são 10 questões objetivas, né? Cai o conteúdo da aula 1 até a aula 8, tá? Ao final das 10 questões de prova, né, vocês têm lá salvar e enviar, e ela já automaticamente, né, apresenta qual foi o resultado que vocês ficaram nessa prova da N2. Lembrando que a nossa média é N1 mais a N2 divididos por 2. Tá? Eventualmente, se na soma da N1 mais N2 divididos por 2, vocês ficarem abaixo da média 6, vocês ainda têm, né, uma possibilidade que é fazer a prova de substituição. Ela substitui a menor nota entre as duas, né? Entre N1 e N2, a menor nota é substituída pela prova de substituição para aqueles que ficarem abaixo da média apenas, tá? Então, quem ficou acima da média, né, não faz prova de substituição. Nesse dia 5/6, quem precisar fazer substituição, acessa o Moodle, abaixo lá da semana 1, 2, 3 e 4 e da prova final, vai aparecer, para quem ficou abaixo da média, a prova de substituição. Então, clica nela, não tem código, né? É só acessar a prova e fazer essa prova para substituir a menor nota. Muito bem. Relembramos o calendário, as datas importantes, né, os nossos compromissos avaliativos. Alguém com alguma dúvida, gente, sobre o nosso calendário? Tulasi colocou no chat. Estava com problema na internet. Ok, Tulasi, que bom que conseguiu, né? Vou poder acompanhar as aulas agora, tranquilo. Obrigado por avisar. Wagner colocou que não tem dúvidas ali no chat. A Juliana também colocou sem dúvidas. Tá. Então, gente, a participação de vocês é sempre bem-vinda, né? Sempre que vocês quiserem fazer alguma dúvida, alguma pergunta, acionem, né? Aí o íconezinho do levantar a mão para pedir a palavra, né? Ou habilitem o microfone, falem, né? Também dá para vocês participarem pelo chat aí a qualquer momento, tá? Muito bem. Não tendo dúvidas em relação ao nosso calendário, vamos, então,
dar início, né, ao conteúdo de hoje, tá? Que é a aula 3 e 4. As nossas aulas ao vivo, né, elas são gravadas e depois disponibilizadas para vocês ali na aba Atividades do Classroom, tá? Tanto, claro, a gravação quanto o próprio arquivo, né, dos slides que foram utilizados durante a gravação, tá? Os slides da primeira aula e o vídeo da primeira aula lá, segunda-feira passada, já estão ali, né, no Classroom, na aba Atividades para vocês, assim como também, né, já está ali o contrato pedagógico, né, nossos combinados, como vai funcionar a disciplina, com um vídeo ali mais ou menos longo, né, sobre esses detalhes. Bárbara colocou no chat. Bárbara, o trabalho disciplinar ele é avaliativo, tá? O trabalho disciplinar não tem momentos que eu vou olhando assim para ver como é que tá, né? Vocês fazem de acordo com o desenvolvimento das aulas, tá? Aí depois só faz a entrega final, certo, Bárbara? O trabalho é feito conforme a gente combinou ali no vídeo do contrato pedagógico, tá? Tem que acessar o Classroom, desenvolver ele lá no Classroom, depois clicar em entregar, né? Tá? Muito bem. Então, gente, começamos com os elementos relacionados à rotulação do trabalho. Morgana mandou no chat. O grupo do WhatsApp foi criado, sim. O pessoal criou. Está divulgado no mural do Classroom. É interessante sempre acompanhar o Classroom, né, gente? A gente não participei da aula, né? Onde é que estão os materiais da aula? Estão lá no Classroom, né? Se vocês derem uma procurada, né? Os materiais estão lá. E algumas coisas já estão lá divulgadas, né? Se muito não me engano, a gente divulgou o link criado aí, tá? Sempre bom, né? Vocês darem uma olhadinha no mural do Classroom, né? Na barra atividades do Classroom, para ver o que aconteceu na aula, né? Anterior, se vocês não participaram, né? Claro, para fazer os exercícios, assistir a aula que passou, né? Para não perder, certo? Obrigado aí a Morgana, obrigado aí a Bárbara, que respondeu a Morgana, enfim, né? Muito bem. Então vamos lá, gente. Aula 3, rotina e duração do trabalho. Pela nossa Constituição, como vocês sabem, né? Constituição de 88, todos vocês passaram lá pelo primeiro ciclo, né? E tiveram aquela disciplina de direito e legislação, né? Vocês vão lembrar que a nossa Constituição ela estabelece diversos regramentos já, né? Sobre a questão do trabalho, né? Que depois é complementado no nosso Código Civil e depois ainda, né, com a CLT trazendo diversas outras normativas, regramentos, né, do trabalho. De 43, né, até os dias atuais, vários acréscimos, né, e reformulações importantes, inclusive na lei de 2017. Mas é lá da nossa Constituição Federal de 88 que a gente tem, né, essa carga horária mensal, né, estabelecida máxima, né, de 220 horas. Claro que, né, essa é a carga horária máxima, né, salvo convenções coletivas e acordos, né, coletivos que estabeleçam cargas horárias inferiores, né, para determinadas categorias ou situações específicas, né, daquele grupo de trabalhadores. Como acontece, né, para, por exemplo, enfermeiros, né, bombeiros, médicos, né, tem cargas horárias aí distintas, né, a menor do que essa carga horária máxima, né? Isso é sempre importante a gente ressaltar, para que quando a gente esteja atuando no mercado de trabalho, a gente fique atento, né, nessas diferentes regras que estão presentes, né, nessas diferentes categorias, tá? Mas a carga horária máxima é 220 horas. Estabelecida essa carga horária máxima mensal de 220 horas, né, nós temos também uma carga horária semanal de 44 horas, tá? Com direito a um DSR, que é o descanso semanal remunerado. Então, a cada 6 dias trabalhados, um descanso, né? Semana de 7 dias, 6 de trabalho, 1 de descanso, salvo, de novo, né, acordos, enfim, compensatórios, né, que o indivíduo, de repente, possa não trabalhar os 6 dias, né, trabalha 5 dias, folga lá no sábado e domingo, mas está compensando, né, aquela carga horária do sábado na carga horária da semana, né, como vocês bem sabem. A carga horária diária, então, fica estabelecida em um teto de 8 horas trabalhadas, né, com
2 horas possíveis, né, de hora extra, tá? Nós temos lá na nossa CLT, né, artigo 58A, a partir, enfim, né, da nossa reforma trabalhista de 2017, a possibilidade do regime de tempo parcial para o trabalho, tá? Então, esse trabalho por tempo parcial, né, ele é considerado aquele que não ultrapassa as 30 horas semanais. 30 horas semanais como carga horária máxima para esse trabalho de tempo parcial, né, não tendo aí a possibilidade de horas suplementares, tá? A não ser que seja executada uma carga horária, né, até 26 horas, e aí se permite que se faça, então, um acréscimo de mais 6 horas suplementares, mais 6 horas extras, tá? Esse é o chamado trabalho de regime parcial, né? Então tem um limite de carga horária semanal para esse tipo de regime de trabalho. Artigo 158A da nossa reforma trabalhista, nossa CLT, tá? Bom, nesse artigo, né, o artigo 58, nós temos alguns parágrafos, né, e no parágrafo 3º se estabelece qual é o percentual de acréscimo a ser pago nessas horas suplementares, neste caso do regime parcial, tá? No caso em que se trabalha até 26 horas e pode fazer mais 6 suplementares, né? Essas 6 suplementares, elas sofrem um acréscimo, né, de 50% sobre a hora normal, tá? Então, claro, né, no caso em que se tenha 26 horas e as 6 suplementares. Se já tiver, né, as 30 semanais, né, não tem essa possibilidade, né, prevista na lei de suplementar as horas, né? Esse é o trabalho, então, de regime por tempo parcial. Tem essas características, tá? Períodos de descanso estão lá no artigo 66 da nossa CLT e não sofreu nenhuma alteração em termos de tempo, né, no intervalo, tá? Então, o tempo total permanece como consta, né, lá naquele artigo 66, tá? Para mais de 6 horas de trabalho, o intervalo é de 1 hora no mínimo e máximo 2 horas, tá? Intervalo de repouso entre intra-jornada, né, ou seja, entre o turno, por exemplo, manhã e tarde, né, tem intervalo do almoço, esse intervalo, então, é mínimo de 1 hora e máximo de 2 para carga horária diária de mais de 6 horas. Entre 4 e 6 horas, 15 minutos, e até 4 horas não tem direito, então, ao intervalo, tá? Então, essa quantidade de horas de intervalo, de repouso, né, permanece a mesma, sendo que o que se altera a partir da reforma trabalhista é a possibilidade de negociar, né, esse intervalo de repouso, tá? Então, o intervalo de repouso é de 2 horas, né? E aí pode ser negociado, né, um acordo com a empresa naquele dia, naquela semana, enfim, né, para reduzir o tempo desse intervalo, mas ele é remunerado como hora extra para aquele funcionário, tá? Então, somente nestes casos, né, e com eventualidade, tá? Sem se tornar uma regra, né? E existe essa possibilidade desse acordo, né? Acordo individual que caracteriza, né, a reforma de 2017, né? Traz essa possibilidade de acordos individuais. Bom, descontos e faltas injustificadas ao trabalho, né? Nós sabemos que causam impacto, né, na nossa folha de pagamento as situações de faltas injustificadas, né? Inclusive as faltas injustificadas, elas vão refletir, inclusive, depois lá nas férias, se for o caso, né? O Guaíra levantou a mão, quer falar, Guaíra? O professor, sobre a questão do intervalo ali, com essa nova lei, é o correto que o senhor disse ali, de torno de
mínimo 1 hora e máximo 2 horas? Isso é, intervalo, né, de almoço, mínimo 1 hora, máximo 2 horas, salvo acordos, né, individuais que se faça para redução, então, né, mas o indivíduo recebe ali Ah, por tá. O acordo hora. seria o empregado e o chefe, no caso. Isso, acordo Ah, individual, tá. se ele recebe, então, a remuneração sobre aquelas horas da redução, né, daquele intervalo Ah, de almoço. entendi. Vai receber Sim, como hora extra, né? Foi, sim, foi isso que a gente comentou, né? sim, tá, Tá? obrigado. Obrigado. Muito bem. Então, gente, as faltas, né, elas causam impacto não só, né, no mês corrente em que elas aconteceram, né, mas vão trazer impactos também para férias, quando for o caso, né. Nós temos aquela tabela redutora, né, de direito de férias, caso, né, o indivíduo se enquadre naquelas quantidades de faltas que vão reduzir os dias de direito de férias, né. Até 5 dias injustificados durante o período de 12 meses, né, durante o ano, o período aquisitivo, ainda permanece com direito a 30 dias de férias. Mas a partir, né, de 6 acima, começa a reduzir o número de dias de direito de férias. Tá? A gente vai ver isso mais adiante também, né, mas já faz parte aí do conhecimento de vocês, né? Fizeram lá aquela disciplina de primeiro ciclo, a administração de RH, ela trata disso também, né? Então, a gente vai rever também essa situação. Mas para, né, efeitos de cálculo de salário mensal, as faltas, então, são calculadas da forma como a gente exemplifica aqui na tela para vocês, tá? Um exemplo aqui de um funcionário, né, que teve faltas injustificadas 2 vezes, né, em semanas diferentes. Então, ele vai ter o desconto, né, desses 2 dias, tá? Correspondente a essa falta. E, claro, né, o desconto sobre o DSR, né? Que é previsto em lei também, né? Algumas empresas acabam não fazendo por escolha própria, né? Não fazer o desconto do DSR, né? Mas a grande maioria acaba fazendo, tá? Porque está na lei e a empresa pode fazê-lo, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos um funcionário com salário de R$ 1.320, né? Considerando 30 dias do mês, né, a gente dividindo por 30, encontramos que o salário, a remuneração dele dia é de R$ 44. Então, cada falta corresponderá a R$ 44. Neste caso, desse funcionário foram duas, né? Então, qual é o desconto a título das faltas? 2 vezes 44. Então, a título das faltas, R$ 88. Mas, correspondente ao DSR. Bom, o DSR é um DSR por semana, né? Se o trabalhador, então, realiza, né, a carga horária normal ou compensatória, né, ele tem um DSR por semana. Se ele teve uma falta em uma semana e outra falta em outra semana, são 2 DSR a serem descontados, um de cada semana. Um DSR é um dia de descanso, um dia corresponde a um dia de salário. Então, o dia de salário dele é R$ 44, vezes 2, dos 2 repousos, né, dos 2 DSRs, R$ 88 também de desconto de DSR. Então, as duas faltas, 88, os 2 DSRs 88, somos 2, dá um desconto total, né, sobre essas duas faltas de R$ 176, correspondente aos 2 dias e os 2 DSRs, né, um de cada semana, tá? Quer perguntar, Tayla? Sim. E no caso, se ele faltar 2 vezes na mesma semana, vai ser os 88, né? Dos 2 dias, que é cada um Isso, equivale aos 44, sim. mais um repouso daí, né? Que é daquela Isso, semana. exatamente. Isso. Perfeito, é isso mesmo, tá? Que as duas faltas foram na mesma semana, e naquela semana corresponde um DSR, aí descontaria um DSR só, né? Porque da outra semana, né, se não tiver falta nenhuma, vai receber o DSR da outra semana normalmente, né? Certo? Legal, muito bem observado. Mais alguém, gente? Ficou tranquilo para vocês? Tem alguma dúvida a mais que gostariam de fazer?
O Wagner colocou ali no chat que não. A Manu colocou tranquilo. Uma dúvida sim, professora. Eu sempre pergunto. Pode falar. Pode falar. Isso aí vai cair na prova, né? Ou sim ou não, né? Não sabemos ainda. Só no dia da prova para saber o que cai na prova, né? Mas pode, é conteúdo da disciplina. Tá, não, assim, professor, normalmente é tipo uma historinha matemática, né? Isso né? Vai ter ali, assim como tem no exemplo aqui, né? Determinado funcionário faltou tantos dias, né? O salário dele é tanto e tal, né? Calcule o valor correspondente às faltas, né? Então vai Tá. ter uma historinha que conta a situação e os Hum, valores correspondentes para vocês fazerem o cálculo, tá, tá? tá bom. Certo? Mas boa pergunta, né, da Guaíra. Cai na prova! Né? É Não, uma chance, tem uma chance. não é, professora. Eu disse pro marido que eu tenho um problema. Assim, ó, eu sou muito boa de decorar a fórmula. E eu me lembro que logo na primeira aula o senhor falou da fórmula da Bhaskara. Tanto é que o senhor me perguntar e eu não consegui responder. Sim, Porque eu acostumei a decorar, entendeu? Por exemplo, eu vou botar ali em justificativa ao trabalho. Eu boto o cálculo, eu guardo aquele cálculo. Daí, sobre outra situação, daí eu decoro aquela forma ali para poder fazer o cálculo. Por isso que eu perguntei. sim, sim, sim. Então, aqui, né, fica atento a esse detalhe, então, né, se a falta for em semanas diferentes, né, vai descontar o DSR de cada semana. Se for faltas na mesma semana, aí é um DSR só, tá? Tá, obrigado. Certo? Nada. Mayura levantou a mão, pode falar, Mayura. Professor, ali o salário que eu faço dividido por os 30 dias para saber quanto que ganha é o líquido ou o bruto? É o salário base. Base? Aqui não tem, nesse exemplo aqui, né, a gente não tem hora extra, não tem periculosidade, não tem. Esse salário é o salário base, tá? Tá bom, professor. Certo? Obrigada. Agora sim, agora se tivesse adicional noturno, hora extra, insalubridade, bom, aí eu preciso somar para achar a remuneração dele, aí sim dividir por 30 e achar quanto é que vale, né? O valor correspondente à falta, né? Tá? Nesse caso aqui é o salário base, porque não tem nenhum acréscimo, né, aqui de salário. Tá? Agora sim, se tiver insalubridade ou periculosidade, tiver hora extra, se tiver adicional noturno, soma a remuneração e divide pelos 30 para achar o valor do salário dia. Tá? Tá bom, obrigada. Certo? Obrigado. Também bem importante, bem interessante a pergunta da Mayura, né? Bacana. Camila, tá gostando dos vídeos lá no YouTube, Camila? Legal. Aqueles vídeos lá eles já foram feitos, né? Pensando nessa disciplina, só que são vídeos bem curtinhos, né? São cálculos bem específicos, cálculo só de falta, o cálculo só de DSR, o cálculo do adicional noturno, o cálculo da hora extra, bem separadinho. E aí foi feito pensando nisso. Legal que gostou, Camila. Espero que os demais também possam assistir lá. O Maior também já está acompanhando o canal lá, legal. Isso, né? Embora tenha as aulas ao vivo aqui, né? Tem lá aquele outro conteúdo lá que ajuda bastante, né? Se a gente quer uma coisa específica, tem lá um videozinho curtinho, um cálculo só daquele conteúdo, né? Que ajuda bastante. Às vezes a dúvida é só a respeito de um único assunto, né? A Bárbara disse que não conseguiu assistir ainda. Tranquilo, Bárbara, quando quiser, né? É um material extra que está lá, né? Tá? A Angélica também disse que vai assistir. Legal. O canal do YouTube, né? Que a gente falou lá no primeiro dia. Muito bem. Bom, gente, então sobre as faltas, né? Acho que ficou tranquilo. Vamos adiante. Sobre o teletrabalho. O tão falado e famoso, né, nos dias atuais, né, em dias de pandemia, só o que se fala, né, que é o home office, né? Home office é o termo em inglês, né? Nós aqui, né, em língua portuguesa, chamamos isso de teletrabalho. É o home office, né? Ele está previsto,
no nosso artigo 75, né, na reforma trabalhista de 2017, né. Então, o teletrabalho ele é considerado o serviço prestado, né, fora das dependências do empregador. Tá? O caso do professor agora, por exemplo, né, a gente está impossibilitado, né, de ir até a escola, né, de dar aula na escola, a gente está dando aula, né, através da internet, né. Então, a gente está fora das dependências do empregador, fora das dependências da escola, né. Então, a gente está fazendo o teletrabalho, tá? Quem trabalha em escritório, né, às vezes executando uma atividade administrativa que possa fazer pelo modo remoto, também executa teletrabalho, né? Programadores, por exemplo, quem trabalha com marketing digital, né? Que nem a Tayla, né? A Tayla trabalha com marketing digital, né? Ela pode trabalhar numa empresa e fazer home office, né? Se fosse o caso, né? Quem trabalha com engenharia da computação, né? Programador de jogos, games, né? Também, né? Tem uma série de atividades, né, que podem ser executadas através do teletrabalho, né? Atendimento ao cliente, pós-venda, né? Isso tudo pode ser executado pelo teletrabalho, utilizando os meios, né, tecnológicos à disposição, né? A Angélica colocou no chat ali que está em home office, né? Também tem muita gente que está, né? Quando pode, quando é possível, né? As empresas estão, enfim, tendo que optar por esse caminho, né? Claro que existem funções, né, atividades laborais que não existe a possibilidade de fazer teletrabalho, e é um universo gigantesco, né? Então, todo produto que seja físico e precisa da mão de obra do trabalhador, da equipe, por exemplo, né, é indispensável a presença do trabalhador. Então, indústria, né, em geral, depende da presença, então não tem como fazer teletrabalho, né? Então, uma padaria, o padeiro tem que estar lá para fazer o pão, né? Não tem como fazer home office. Então, tem uma série, né? A grande maioria, aí, 80%, 90% das pessoas não tem como ter essa possibilidade, né, do home office, tá? E se utiliza, então, né, dessa possibilidade aí, algumas empresas, previsão já no nosso artigo 75, né, da reforma de 2017. No artigo 75C, tá, fala dessa modalidade de teletrabalho, home office, né, e como isso deve constar, né, no contrato individual de trabalho, que é uma outra possibilidade que a gente viu, né, ainda a convenção coletiva, acordo coletivo, tem o contrato individual, o acordo individual de trabalho realizado entre as partes, entre aquele funcionário e o seu empregador. Tá? O Guahira levantou a mão, quer falar? Levantou a mão ou foi sem querer? Para mim apareceu aqui que a Guahira levantou a mão. Não sei se ela quer falar. O microfone está fechado, né? O professor, sobre a questão de a Sim. indústria 4.0. Em que sentido, Guahira? Assim, ó, questão que estão, bem dizer, eliminando funcionários. Pelo que eu entendi. Pelo que eu. Falhou um pouquinho o teu áudio, se puder repetir. Espera aí. Vamos guardar ali a pergunta da Guahira. Tá, Guerreiro, se quiser mandar pelo chat a pergunta, enfim. É que deu uma pequena falhadinha no teu áudio, eu não consegui entender ali qual era a tua pergunta. Tá, a gente vai seguindo aqui, assim que tu conseguir estabelecer aí, envia a tua pergunta, tá? Muito bem, então, assim que a Guaíra conseguir, né, abre o áudio dela e faz a pergunta ou manda pelo chat e a gente conversa a respeito dessa situação que ela está trazendo, tá? Bom, gente,
Então, deve constar no contrato, né, essa possibilidade, né, que o trabalhador está fazendo uma atividade, né, presencial e que passará a fazer no sentido do home office. Mandou no chat. Sobre a indústria 4.0, que a pessoa consegue trabalhar mais em casa, não envolve a mão do funcionário. Isso tem algumas situações que sim, né? Na indústria 4.0, por exemplo, a gente tem menos atividades operacionais e essas atividades operacionais são realizadas por máquinas, equipamentos robotizados, automatizados, né? Aí vão depender do que, né? Dos programadores, né? Dos engenheiros, dos técnicos que podem operar, né? Situações desses equipamentos de forma remota, aí sim, né? Então, de ter lá apertando o parafuso, né? Tem lá um robôzinho que aperta o parafuso, mas esse robôzinho é programado, né? E tem um técnico que faz essa programação. Muda, né, a especialização do trabalhador, né? Em vez de ter alguém ali com uma chave de fenda, tem um técnico lá no computador programando aquele robozinho lá, né? Aí sim, né? Aí, no caso da indústria 4.0, teria essa possibilidade, mas isso ainda é uma realidade, né? Bem distante da maioria das indústrias, tá? São indústrias de alta tecnologia, né? E são poucas ainda, né, no mundo nesse sentido, né? Se a gente olhar para a nossa indústria brasileira aqui, né, a gente tem talvez a indústria 4.0 uns 10%, né, no máximo, Mas aí, que se adapta, né, a essa situação. No resto do mundo, sim, né? No resto do mundo a gente tem um percentual maior já nessa indústria 4.0 e não é toda, né, a indústria que se enquadra, né, nessa possibilidade, é claro, né? Isso ocorre só em empresa grande? Dificilmente a gente vai ver uma empresa pequena, né, com a capacidade financeira, né, de aportar recursos no montante necessário, colocar um robô a trabalhar, né? Então, uma pequena indústria, dificilmente, né? Tá, Goreira? Tranquilo. Emerson colocou aí no chat, igual a General Motors. Aí sim, né? General Motors tem lá diversas linhas de montagem que já se utilizam, né, dessa perspectiva aí da indústria 4.0, mas é uma potência, né? É uma empresa que tem, né, enfim, uma capacidade financeira, né, sem qualquer sombra de dúvida, né, plenamente capaz, né, de fazer esse tipo de investimento, né. Então se aplica a grandes empresas, né, indústria 4.0, para a indústria pequena, né, é mais raro, mais difícil, né, tá. A gente pode encontrar pequenas startups, né, que utilizam-se lá de algumas situações, né, da indústria 4.0, né, impressoras 3D, né, enfim, né, então, que se enquadraria nesse aspecto, mas né, ainda está, né, em escala, né, evolutiva esse processo da indústria 4.0. Talvez para daqui a 10, 15, 20 anos, né, isso seja dominante no nosso mercado, mas a indústria 4.0 ela ainda não é dominante, tá? Muito bem. Bom, no segundo parágrafo dessa mesma lei, né, consta a possibilidade de alteração do regime de teletrabalho para o presencial, ou seja, é expresso em contrato, né, o teletrabalho, mas esse contrato pode ser alterado, né, em comum acordo, é claro, né, entre empregador e empregado, mas em geral, né, por convocação do empregador, com período de transição aí de 15 dias, né. Então, o empregador deseja alterar, né? Então, eram 6 dias de trabalho home office, aí quer alterar para meio a meio, né? 3 dias em casa, 3 dias presencialmente na empresa. O empregador pode fazê-lo, né? Desde que comunique, né, o funcionário fazendo essa alteração aí, um aditivo contratual com 15 dias de antecedência, né? Tem um período de transição aí. Artigo 2º, né? Artigo 75, parágrafo 2º dessa lei. Bom, correspondente à jornada de trabalho, algumas situações acontecem, né, que geram a licença do colaborador. A gente tem licenças por auxílio-doença, licenças por acidente de trabalho e licenças maternidade. Tá? São os 3 tipos mais comuns. Em relação ao auxílio-doença, né, ele é um benefício que o segurado do INSS, né, todo seletista, né, ou seja, aquele colaborador, né, com a sua devida, seu devido registro, né,
da carteira de trabalho, né, é chamado de seletista, né, e recolhe o INSS, que é desconto, né, que surge lá no nosso olerite, contra-cheque, né, folha de pagamento, enfim. Então ele faz jus, né, ele é segurado no INSS, e em caso de situação de doença, ele faz jus, então, a receber esse auxílio-doença, né, quando for o caso, ou seja, quando ele estiver incapacitado para o trabalho, de forma temporária, por motivo de doença, mas consecutivos superiores a 15 dias, tá? Mais de 15 dias. Então, ficou afastado por doença com atestado, né, de 7 dias, 10 dias, né? O atestado vai cobrir as faltas, né? E ele não vai, então, né, receber o benefício do INSS, a partir do INSS, né? É encaminhado ao INSS a partir desse número de faltas, né? Em função do atestado médico, né, que seja superior a 15 dias. É o chamado auxílio-doença, né? Então vai receber aquela parte daqueles dias, né, com o pagamento sendo feito pelo INSS, né? Angélica colocou ali recentemente, assinei contrato de trabalho híbrido, que altera dias de trabalho no escritório e home office. A Angélica está comentando aquela situação, né, anterior ali. Exatamente, né? E isso é possível, claro, né? E a quantidade de dias, né? Ele pode ser alterado depois, né? Com aditivos contratuais, tá, Angélica? Se a empresa quiser aumentar o número de dias que tu fica em casa, ou quiser diminuir o número de dias, ela pode fazer isso, né? Através do aditivo contratual, claro, né? Fazendo isso com um aviso, né? De 15 dias de antecedência, né? Para que a alteração tenha vigência a partir daí a 15 dias. A Manu colocou no chat. Tranquilo? Legal. A Manu colocou no chat, um trabalhador autônomo paga o INSS por conta própria tem direito a essa licença. Sim, claro, né? Todo segurado, né? Então, o benefício é que tem direito o segurado. Então, recolheu o INSS, tem direito, é segurado, né? Do INSS, tá? Então, também se aplica, tá, Manu? Um bom exemplo que a Manu trouxe, né? Todo segurado terá direito, né? Recolheu o INSS, né? É segurado do INSS, tá? Valeu, obrigado. Outro benefício de licença, né, é a licença por acidente de trabalho ou então doença profissional, tá? Está disposto aí no artigo 19, né, da lei de 91. Então, é o acidente de trabalho que ocorre pelo exercício, né, do trabalho ou pelo exercício do trabalho dos segurados, que se enquadra também essa situação que a Manu falou, né? O exercício do trabalho na empresa ou por exercício do trabalho de um segurado, né? Estava executando a sua atividade, era um autônomo, né? Então, vamos pegar o exemplo que a Manu trouxe, né? É um autônomo, ele recolhe para o INSS, né? Ele faz, por exemplo, a instalação de ar-condicionado. Ele é um autônomo, prestador de serviço, recolhe seu INSS, né? Paga o INSS individualmente. Se acontecer um acidente de trabalho com ele, né? Ele vai ter esse benefício, né? De licença de doença profissional, né? Ou de acidente de trabalho, porque ele é um segurado do INSS, tá? Então, bem interessante o exemplo que a Manu trouxe, se enquadra também nessa situação, por óbvio, né? Houve uma situação, né, aí, com a reforma trabalhista, um entendimento inicial de que o acidente, né, em deslocamento ao trabalho, né, indo ao trabalho, retornando ao trabalho, né, não se enquadraria como acidente de trabalho, né? Houve um entendimento e uma jurisprudência, né, algumas decisões nesse sentido, depois voltaram atrás e, a princípio, né, os juristas aí acabaram entrando no entendimento que permanece essa situação, tá? Salvo, né, medidas de tribunal superior, né, que venham a alterar essa situação. A princípio, sim, né, também a questão do, né, está se deslocando para o trabalho, se acidentou, está retornando para o trabalho, se acidentou, se enquadra ainda como acidente de trabalho, salvo jurisprudência e decisões de tribunais superiores, tá? Que é uma situação que sempre pode acontecer. Com relação à licença maternidade, né? Ela já está presente. Ô, professor. Sim. Me surgiu uma dúvida agora, referente ao que a gente está passando, tudo mais, por estar em home office. Se a pessoa se machuca em horário de trabalho, mesmo estando em casa,
isso entra como acidente de trabalho ou não? Sim, né? Acaba sendo acidente de trabalho pela lei, né? Pelo que diz ali. Está a serviço do trabalhador, do empregador, né? Se enquadra como acidente de trabalho, né? Entendi. Obrigada. Tá? Proteção à maternidade. Aproveitando a pergunta da colega, né, para não deixar passar aquilo que a gente estava falando sobre jurisprudência e entendimento dos tribunais, né? Pode que um juiz entenda diferente, tá? Sim. Em termos de lei, sempre tem esses detalhes. Pode estar dito uma determinada situação na lei, mas chega no juiz, o juiz entende de outra forma, interpreta de outra maneira e dá uma decisão diferente. Pode acontecer, tá? Em se tratando de leis, sempre tem, né, as instâncias que vão tomar as decisões, né, interpretando a lei vigente. Mesmo que tenha coisas expressas literalmente, né? Dito ali, tá dito assim, é proibido tal coisa, mas o juiz pode ir lá e tomar uma outra decisão dizendo, né, essa proibição é relativa, relativizar aquela situação. Então isso pode acontecer, tá? Professor, mesmo que tu assinou um contrato, que tu tá trabalhando em casa, se acontecer alguma coisa, pode ser que mude. Então, quando chegar no juiz, é isso? Não, a gente está falando aqui daquela situação do acidente de trabalho, tá? Eu não sei Sim. que situação agora tu tá... Sim, se tu tá trabalhando em casa e acontecer alguma Isso. coisa. E eu assinei um contrato, né? Então eu tô trabalhando para a empresa. Então, nesse caso, Sim. não muda, né? Sim, a princípio é o que está na lei ali, a não ser que, né, haja um outro entendimento do juiz, né, que vai avaliar o caso, né, certo? Mas a tendência é sempre, se o juiz tem essa diferença, né, o juiz que é garantista, né, ou não. O que significa quando o juiz é garantista? Que ele executa aquilo que está diretamente expresso na lei. Ele é garantista, ele não faz interpretações da lei, né? Está dito na lei, é proibido tal coisa, chegou para ele decidir, é proibido, e ele determina conforme está ali. Se o juiz não é garantista, né, é aquele juiz que fazem a interpretação da lei, aí pode ter um outro significado, né? Pode acontecer, tá? Tá bom, obrigada. Que nem estava, né, acontecendo agora há pouco, se vocês lembrarem, né, do nosso Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo estava uma disputa, enfim, uma discussão sobre o presidente deputados ou presidente do Senado, né, se reeleger consecutivamente mais do que 2 candidaturas, estava lá dizendo assim, é proibido, né, uma sequência de 2, né, presidências, tanto no Senado quanto na Câmara. Mas aí estava lá o Supremo, né, discutindo a palavra vedado, né? Estava na lei assim, é vedado. Qual é o significado de vedado? É proibido. Eles estavam discutindo se realmente era proibido, né? Então poderia ter sido uma outra decisão, né? Eles mantiveram o proibido, mas eles estavam discutindo. Então poderiam ter, né? Daqui a pouco os votos ali decidir por outra coisa, né? Então a lei sempre tem essa questão, né? Quando vai para decisão judicial, né? Vai então a depender muito ali das situações, né? Que o juiz vai se apoiar em relação à lei, né, para tomar suas decisões, tá? Goiânia colocou que for acordado coletivamente é superior à lei, desde que não contrarie a lei, né? O acordo coletivo ali vale entre as partes, tá? O acordo não pode contrariar a lei, né? Nesse sentido, certo? Licença maternidade, gente. Artigo 392, tá? A licença maternidade, ela tem essa previsão, né, de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, né? Então tem esse afastamento do trabalho de 120 dias, tá? Recebendo normalmente, né, o seu salário. E ainda a lei estabelece a possibilidade, né, de se ampliar essa licença maternidade para até 180 dias, né? Mas aí é um acordo entre a empresa e o empregado, né? Quando que a gestante é afastada do trabalho?
Porque ela fica. Quando ela solicita a licença. Ah, tá. Ah, Tá. tá. Então ela pode esperar, tipo, até o 8º mês de gravidez para solicitar licença. Ela pode esperar até o dia de entrar em trabalho de parto, Ah, tá. né? E solicitar naquele dia, né? Só Aí, encaminha tipo pra assim, empresa. se ela solicita no dia que ela entrou em trabalho de parto, ela solicitou, ela tem os 120 dias, mais Isso, os 5 meses de de estabilidade posteriormente. estabilidade. Isso, Ah, são tá. 6, na verdade, né? É, Na verdade, estabilidade não é... ela tem essa estabilidade, mas não é por causa dela, é por causa do bebê, né? sim. É por causa do amamentando, que chama, né? A criança, então, tem essa segurança prevista em lei, né? Claro que se reflete na mãe, que vai ter aquela segurança no trabalho, mas em função do bebê, tá? Então, ela vai ter praticamente 6 meses mais 4, 10 meses de licença se ela pedir quando De tiver em licença, não, trabalho de parto. de estabilidade, né? Porque ela tem estabilidade durante o período de afastamento, 120 dias, e depois Aham. ela tem mais 6 meses de estabilidade, mas 6 meses de estabilidade ela já voltou ao trabalho, né? Ah, tá, tá bom. Tá? A licença é de 120 dias, previsto no artigo 43, podendo ser ampliada por acordo entre as partes para até 180, né, dias. Tá? São coisas distintas aí. O tempo que ela tem de licença e o tempo que ela tem de segurança, né, estabilidade. Tá? Mas, tipo, eu tô perguntando se ela quiser emendar os dois, sabe? Aí dá bastante tempo, assim. Tipo, tem o período de licença e tem o período de estabilidade. É que eles são decorrentes, né? Sim, daí, tipo assim, fica todo o Isso. tempo, né? Sim, mas licença é uma Sim. coisa, que é o tempo de afastamento, né? E o tempo que ela tem de estabilidade é outra coisa, né? 5 meses. Ela tem estabilidade 5 meses. Nessa estabilidade ela está trabalhando, né? Já voltou ao trabalho. Ah, tá, tá bom. Ah, tá, esquece. Eu tava entendendo que a Estabilidade? estabilidade dela é que ela ficava em casa. Tá, esquece. Não. Estabilidade Isso, é. isso. Tá, eu confundi as coisas, desculpa. Tranquilo, tranquilo. Professor, Sim. no meu caso, quando eu tive a minha filha, eu tive ali os 4 meses de licença, né? Uhum. E aí, só que eu acho que assim, ó, pelo menos na minha época, né? Era em 2017, quando eu ganhei minha filha, mas Bem no não período da tinha reforma todos esses. trabalhista. Mudou, né? Porque eu Aham. tive era só 60 dias de estabilidade. Isso. Porém, o que aconteceu comigo? Eu tive que sair um mês antes. Eu peguei a licença um mês antes do normal, no caso, seria ali antes de ganhar, né? Sim, E aí eu teria que voltar, no caso, um mês antes. Ela tinha 3 meses. E sim. aí, como eu tinha me mudado, eu não conseguiria voltar a trabalhar, até porque ninguém podia ficar com ela. E aí eu tive que pedir demissão, né? Aham. Eu mesma, no caso, que da empresa não tinha como me demitir por conta dessa Sim. estabilidade. Mas que bom que agora é 6 meses. Isso, tem essa situação. E um outro detalhe importante ainda dentro da licença maternidade, né, é que durante o prazo de 6 meses da criança, né, até que a criança complete 6 meses, né, de idade, a colaboradora ela tem, né, direito aí a 2 descansos de meia hora para amamentação, né. Então, o que também é um outro benefício, né, trazido pela lei, pela reforma, enfim, né. Então, são esses 3 aspectos, né? Tem a licença maternidade, né? Ela permanece em casa recebendo seu salário durante no mínimo 120 dias, né? E depois ela tem o período de estabilidade dela, sendo que ela tem durante o período de que a criança complete até 6 meses, né? Ela tem 2 descansos de meia hora para fazer a amamentação, né? Certo? O que às vezes acaba a empresa, né? Contratando com a colaboradora, né, chegar mais tarde, sair um pouco mais cedo, justamente para poder dar essa atenção ao amamentando, né, a criança. Né. Essas são as alterações, né, já previstas aí na lei, enfim. A lei já era, né, já existente, né, com a licença maternidade 43, mas teve algumas pequenas alterações aí com o tempo, né, de estabilidade, enfim, na reforma de 2017, né. Inclusive, na reforma de 2017, alteraram algumas situações ali em relação, né, ao trabalho insalubre, né, mas aí, mediante atestado, né, mediante
uma recomendação médica, né, não se submete, né, a trabalhador àquela situação de insalubridade, né, mas agora exige-se, então, um atestado, antes não precisava ter o atestado para confirmar essa situação, né. Ana Paula colocou ali no chat, tem uma colega que está saindo mais cedo, ao invés de fazer essas meia horas. Isso, claro, é um combinado, né? Faz um acerto com a empresa, pode sair mais cedo, sem problema nenhum, só tem que combinar com a empresa, né? Tem direito essas duas meia horas, né? Ou chega mais tarde, ou sai mais cedo, né? Conforme acordar com a empresa. É isso mesmo, Ana. A Yane colocou, onde eu trabalho, liberavam a colega 2 horas antes para ir para casa, aumentar por 3 dias. A empresa fazia, então, até, né, com tempo a maior, né? Só não pode fazer tempo menor, né? Mas liberando a tempo maior, sem problema nenhum, né? Tranquilo também, acordo entre as partes, né? Exatamente, Daiane. Isso é possível sim, tá? Desde que não descumpra o prazo mínimo, né? Mas se estão dando tempo a mais, também se enquadra sem problema nenhum, tá? Professor, posso falar? Sim. Assim, ó, eu sou um exemplo. O meu bebê está completando 6 meses amanhã, tá? Eu tirei 4 meses de licença e eu tirei mais um de férias, né? Tá. Na verdade, não são esse período a mais, vamos dizer assim, de 6 meses ali. Por exemplo, aquelas empresas que participam, empresa cidadã, né? Para ter um período mais longo de licença maternidade. Isso? Não necessariamente. Não necessariamente. A empresa cidadã vai ter algum benefício, enfim, né? E aí pode ter aqueles 180 dias, mas nada impede que qualquer outra empresa que não se enquadre nessa situação, por deliberação própria, em comum acordo com a funcionária, né? Estabeleça até os 180, né? O mínimo que a lei estabelece é o 120, tá? Mas a empresa pode, por deliberação própria, né, em acordo com o funcionário, estabelecer um tempo maior de licença maternidade, né? Tá? Sim. E ali o período de estabilidade, por exemplo, que no meu caso eu teria, que inclusive foi me passado também, era que eu teria mais 1 mês de estabilidade, que então eles não poderiam me dispensar, né? É o tempo após o nascimento, né? Eles não são um soma com o outro, né? A estabilidade é uma coisa e a licença maternidade é outra, né? Então, a partir do nascimento da criança, conta o tempo de estabilidade. Correto, isso é isso. Isso. E aí para fechar o meu período de estabilidade, eu tirei as férias, né? Para poder sair e poder ficar com ele. Eu defendo ali a parte que a gente deveria ter 1 ano de estabilidade, não de licença maternidade, né? Porque é bem complicado, assim, para a gente deixar eles. Sim, sim. Tem uma evolução, né, nessa lei, né? Era menos tempo antes e agora melhorou um pouco. Eu acho que a gente está nessa tendência, entende? De chegar até ter 1 ano de estabilidade, né? Eu, inclusive, até acho que, principalmente para casos de mães que são sozinhas, né? Eu defenderia que essa estabilidade poderia, inclusive, né, nessa situação de mãe sozinha, de ser até pelo menos os 3 anos de idade da criança. Mas isso é uma tendência, né? Alguns países na Europa vão ter bem mais tempo, né, do que a gente tem aqui no Brasil. Mas é uma tendência, né? A lei está mudando, a gente vê essas alterações que vão acontecendo de tempos em tempos. Então, eu acredito que, no mínimo, né, esse 1 ano de estabilidade pode vir daqui a 5 anos, um pouquinho mais ou menos, né? As alterações estão sendo feitas, né? Esses entendimentos estão evoluindo, principalmente no mundo jurídico, né? A gente ouve falar bastante, tem bastante debate, constantemente eles estão conversando, debatendo, não só no mundo jurídico, né? Mas lá, Senado, Câmara, debatendo essas situações. E, seguidamente, tem alterações, né? A lei CLT é lá de 43, mas a gente teve várias alterações no meio do caminho, né? Teve alterações depois lá com a Constituição de 88, depois 91, 92, 93, depois 2017. Então, de tempos em tempos vai melhorando isso, né? Então, eu acredito que possa chegar, né, a essa situação. Países, né, como eu falei, lá na Europa já tem esse entendimento, né, já tem
mais tempo de estabilidade, né? Daiane colocou 1 ano seria o ideal, legal, né? Também acredito, né, nessa situação. Alguns países na Europa, os pais também têm, né, esse direito à licença maternidade, é verdade, a Guaíra colocou ali. Em alguns casos com tempo menor, né? Então, Professora, eu sei mais ou menos porque meu irmão morou na Inglaterra. isso. E quando nasceu, daí ele ganhou a licença também, por isso que eu comuniquei. Sim, exatamente. Né? Inglaterra, França, Suécia, Suíça já tem, né, esse tempo de licença para o pai também, né? Mesmo que a mãe tem 6 meses, o pai tem 3, mas já tem um tempo, né? Porque é importante esse suporte, né? É importante estar, enfim, dando essa atenção especial, né? Nesse momento aí da família, né? Afinal de contas, né? A sociedade existe por causa dos indivíduos e a sociedade existe por causa das famílias, né? Que formam essa sociedade, né? Então nada mais justo do que ter esse momento, né? Reservado à preservação da família, né? Muito bem. Gente, vamos então à aula 4, né? É sobre hora extra e adicional noturno. Vocês já tiveram, né? E a gente já conversou sobre isso na outra aula, né? A disciplina lá de administração de RH no primeiro ciclo, né? E já fizeram, né, um trabalho, né, de cálculo, né, lá naquela disciplina, com várias, né, situações lá. E a gente retoma alguns pontos importantes, né, nessa disciplina de DP, né, sobretudo em alguns detalhes, né, de contra-cheque, no nosso, né, Olerite, enfim. Hoje aí, hora extra, adicional noturno, também entra ali, né, aquela questão da insalubridade, do cálculo do DSR, né, que impacta aí quando tem hora extra, quando tem adicional noturno, tá? Bom, sobre a hora extra, gente, então quando se ultrapassa o limite, né, de horas comuns, né, temos as horas suplementares, né, e esse adicional, né, a título de lei fica estabelecido, então, né, 50% para a hora extra em dias normais e 100% para domingos e feriados, salvo, né, percentuais que possam ser, enfim, condicionados lá no acordo coletivo, na convenção coletiva da categoria. E a gente sabe, né, que às vezes tem essas situações, né, a depender. Então a gente precisa estar sempre atento, né, às convenções coletivas, tá? Então há uma convenção coletiva dos funcionários do comércio da cidade de Canoas, no sábado à tarde, a partir das 2 horas, em vez de ser remunerado a 50%, é remunerado a 60%, 65% ou 70%, uma coisa assim, né? Então a convenção coletiva altera a maior, nunca a menor, né? Então a gente não pode ter uma convenção coletiva que diga assim, o adicional de hora extra é 40%. Não, né? O mínimo é 50%, e aí, né, pode ter convencionado a maior, tá? Então, no mínimo, são essas duas situações, 50% em dias normais, 100% domingo e feriado, tá? Salvo convenções coletivas que possam trazer maior benefício ao trabalhador. Bom, nessas situações, né, previstas na nossa lei, nós temos um exemplo aí de um indivíduo que recebe um salário normal hora, né, de R$5, e quando faz hora extra 50%, né, nós temos aí a hora dele a R$7,50, e quando faz hora extra 100%, nós temos a hora dele a R$10, né. Quando a gente tem um acréscimo de 50%, né, é a mesma coisa que multiplicar por 1,5, tá? Você pode, inclusive, fazer, né, o teste na calculadora. Faz aí 5 vezes 50%, vai dar 2,50, 2,50 mais 5 dá o 7,5, né? Que é a mesma coisa que multiplicar 5 por 1,5. Dá direto o valor já da hora adicionada de 50%. A hora 100% é a mesma coisa, né? Essa aqui até fica mais fácil de fazer o raciocínio, né? 100% é o dobro, né? É o valor da hora mais ela mesma, né? 5 vezes 2, R$10, né? Então, quando faz, então, o cálculo de 50%, multiplica por 1,5. Quando faz de 100%, multiplica por 2, já dá o valor da hora adicionada, né, daquele percentual correspondente, tá?
O DSR, bom, o DSR, que é o descanso semanal remunerado, né, ele impacta sobre as horas extras, né, ele impacta sobre as horas noturnas, por exemplo, tá? A gente precisa encontrar, né, esse percentual de DSR considerando os dias do mês, né, considerando os dias de descanso e os dias úteis, né? Então, essa fórmula vocês já conhecem também, né, uma fórmula conhecida, são então os dias de repouso naquele mês, dividido pela quantidade de dias úteis naquele mesmo mês em que nós estamos fazendo aquele cálculo. Então, a gente sempre tem que considerar o mês. Porque tem meses que vão ter alguns feriados, outros não, né? Vai ter mês de 28 dias, como fevereiro, vai ter mês de 30, 31. A gente precisa sempre considerar essa relação de dias do mês, tá? Nosso exemplo aqui, nós temos, né, um mês de 30 dias, tá? Nesse mês tem 6 de descanso. Então, para calcular o DSR, né, a gente faz os 6 de descanso dividido pelos dias úteis. Se 6 são descanso e o mês tem 30, quantos dias úteis vão ser? 24, né? Os 30 do mês, mesmo 6 de descanso, sobra 24 dias de trabalho. Então, 6 por 24 dá 0,25. 0,25 é o coeficiente, né? Para a gente transformar para percentual, multiplica por 100, nós temos um percentual de DSR de 25%. A gente vai utilizar para depois, né, impactar DSR sobre as horas extras, impactar DSR sobre o adicional noturno, tá? A Guaíra colocou aqui no chat, o esposo dela trabalha, chega a fazer 14 horas por dia, às vezes das 14, 4 são horas extras. As horas extras, tá? Elas são 2 horas além do horário normal, tá? Então, são as 8 horas de trabalho mais 2 extras, né? E isso que está previsto em lei. Por quê? Por causa do tempo de descanso, né? Entre as jornadas de trabalho, né? Então, isso também tem uma previsão na lei lá, né? Tem que ter aquele tempo mínimo de descanso entre uma jornada e outra, né? Então, pode gerar um problema para a empresa? Pode, né? Daqui a pouco, né, isso é recorrente, né? É todos os dias que acontece, e aí a Delegacia Regional do Trabalho pode, né, inspecionar e a empresa tem uma multa a pagar para o governo em função, né, do descumprimento dessa regra, né, do descanso entre as jornadas de trabalho, tá? Então, seria uma multa a pagar para o Ministério do Trabalho, né? O funcionário em si, né, ele não vai receber essa multa, né, que recebe é o governo, né, pela empresa estar descumprindo uma lei ali, tá? Trabalha com manutenção, se é todos os dias que isso acontece, né, então a empresa pode, né, sofrendo uma inspeção, alguma coisa nesse sentido, né, ter uma multa a pagar aí. Pode acontecer, né, da empresa ter, na verdade, um problema de gestão aí, né? Então, se existe essa necessidade, né, de trabalho para 14, 16, 20 horas, por exemplo, né, essa empresa precisa estabelecer, na verdade, né, 2 turnos de trabalho, né? Tem um funcionário contratado para trabalhar 8 horas e outro para trabalhar mais 8 horas, né? Inclusive, isso é mais econômico para a própria empresa, né, do que ela dobrar o pagamento para uma pessoa, né? Então, é algo um pouco, né, uma falha de gestão, se a gente puder usar essa designação, né? A Juliana colocou ali no chat uma pergunta aleatória. O cálculo do SR vai naquela tabela do trabalho na hora de elaborar um tipo de contra-cheque, isto? Ou vai ser o complemento, chegar no resultado final? Sim, vai o valor correspondente ao DSR, né? Se ele faz hora extra, por exemplo, vai ter DSR sobre as horas extras, e esse valor precisa estar expresso no contra-cheque, tá? Então, isso está na lei, né? O contra-cheque lá tem que demonstrar, né, os valores a serem recebidos, né? Então, se fez hora extra, DSR sobre as horas extras precisa aparecer expresso no contra-cheque, tá, Juliana? Guaíra colocou, obrigado ali, valeu, Guaíra. Manu, isso é o reflexo, o termo correto.
Isso tem um reflexo, né, de DSR sobre hora extra, sobre adicional noturno. Tá? Ok. Muito bem, gente. Então, assim que a gente acha o percentual de DSR a aplicar, né, em cada mês, né? Ele tem que verificar quantos dias de descanso, quantos dias, né, no mês, para poder chegar nesse percentual sempre dessa forma, tá? Somente para escrever certo no conta-cheque do trabalho. Isso tem que aparecer lá, né? DSR sobre horas extras, DSR sobre adicional noturno, né? DSR é uma sigla, né? É o descanso semanal remunerado. Também pode usar a sigla RSR, né? Que é repouso semanal remunerado, tem o mesmo significado, né? Tanto DSR como RSR, né? Tem que estar discriminado no contra-cheque, tá? No caso da hora extra noturna, o repouso entra no cálculo. DSR também, né? DSR sobre hora extra. Independente se é uma hora extra normal, se é uma hora extra noturna, é DSR sobre as horas extras, tá? Claro que aí vai designar, né? DSR sobre, né, horas extras noturnas. Tá? Quanto mais específico for, melhor sempre, né? Para não gerar dúvidas em relação ao pagamento, né, de DSR sobre a hora noturna, por exemplo, né? Então, se a gente não deixa bem claro no contra-cheque, né, pode ter uma demanda trabalhista, né, foi pago o DSR aqui, mas não foi pago o DSR das horas noturnas, não está especificado, e aí gera uma situação que pode ser contraditória aí, né, tá? Muito bem. Bom, uma outra coisa também que causa impacto, né, nos cálculos ali do contra-cheque em relação à remuneração, né, é a insalubridade e também a periculosidade, né? A insalubridade, ela é calculada nos percentuais de grau máximo, médio e mínimo sobre o salário mínimo vigente. Então, cada ano se altera o salário mínimo, né? Agora, esse ano, o salário mínimo é 1.100. Então, para os funcionários que fazem jus, né, à insalubridade, nós temos aí 40% sobre o grau máximo da insalubridade sobre o salário mínimo, 20% sobre o salário mínimo no grau médio e 10% sobre o grau mínimo, né? Sendo que essas são situações insalubres, né, que possam vir a causar, né, dano à saúde, né, de acordo com as previsões legais, né, e as classificações presentes lá nas NRs, né, mediante inspeção do Ministério do Trabalho, né, e as delegacias regionais de trabalho que estabelecem, né, quais serão os graus aí a serem aplicados nas atividades a serem realizadas naquela empresa. Temos também a figura da periculosidade, né? A periculosidade é um percentual único, né, de 30% sobre o salário base do colaborador. Então, sempre importante, né, relembrar essa distinção, tá? Insalubridade são 3 percentuais, cada um deles, né, sobre o salário mínimo nacional vigente. Periculosidade é um percentual único sobre o salário base do colaborador, certo? Em relação à insalubridade, periculosidade, né, para cálculo do salário hora, para incidências de horas extras, né, e outros, primeiro a gente faz, né, os cálculos de insalubridade, periculosidade, para depois calcular a hora extra. Por quê? Toda hora que um trabalhador em função insalubre trabalha, o trabalho de hora extra dele é insalubre. Toda hora que um trabalhador sob trabalho periculoso trabalha extra, ele faz um trabalho extra periculoso. Então, precisa primeiro calcular, né, a insalubridade ou periculosidade, para depois chegar ao valor da hora e incidir a hora extra calculada no percentual que for o caso, tá? A Manu colocou ali no chat, insalubridade pode ser dado espontaneamente pela empresa, mesmo se o PCMSO, PPRA não conste como necessitado? Pode, mas aí se ela paga, vai ter que pagar para todos os funcionários, né, que executam aquela mesma função, né, e sem fazer distinção entre pessoas, né? O direito é o mesmo, dado a um, deve ser dado aos demais também, né? Tá? A obrigatoriedade na lei é aquilo que está lá na previsão legal. Mas se ela quiser, por deliberação própria, né, pagar a insalubridade, vai pagar, mas aí ela tem que pagar a insalubridade
para todos que executam aquela mesma função, para aquele funcionário que ela está pagando a insalubridade, né? Certo, Manu? Não pode ter distinção, né? Eu não posso escolher assim, a lei não me obriga a pagar a insalubridade para essa função, mas eu vou pagar para esse funcionário aqui. Bom, se eu estou pagando para esse funcionário para essa função, tem que pagar para todos os outros que fazem aquela mesma função ali, tá? Não posso ter distinção aí nesse caso. A lei nunca proíbe pagar a mais, né? Mas só não pode pagar a menos, né? E se pagou a mais, tem que pagar, né, com equanimidade para todos, né? Não posso pagar um valor para um e para outro não, dar um benefício para um e para outro não, né? Então tem que ser equânime, né? Certo? Legal. E até uma situação, né, que pode prevenir a empresa, né, de alguma demanda, enfim, que possa vir posteriormente, né, se ela quer pagar alguma coisa a mais, né, para o colaborador, se ele não tem direito à insalubridade, né, até não seria o recomendável, né? Se ela quer pagar um adicional, né, então paga um adicional por desempenho, né, um PPR, um PLR, dá um aumento de salário, né, mas não faria muito sentido, né, se o trabalhador ele executa uma função que não é insalubre e a empresa quer pagar um percentual a mais para ele, né? Por que ela vai pagar a título de insalubridade lá no contra-cheque, né? Não parece o mais correto, né? Então paga um percentual de aumento, um PPR, um PLR, né? Uma premiação por produtividade, né? Que é o melhor caminho nesse caso, né? Nesse sentido, tá? Mais recomendável, né? Para evitar eventuais demandas trabalhistas. Pagava a insalubridade para um, não pagava para outro, né? Aí vai gerar problemas, né? Para evitar esses problemas, então, usa outro caminho, né? Se quer dar um percentual a mais, né? Enfim, tá? Tatiane colocou a insalubridade é paga por categoria de função. A insalubridade é paga para atividades profissionais insalubres, aquelas em que o indivíduo está submetido, né, a uma situação de trabalho que possa gerar dano à saúde. É diferente da periculosidade, né? A periculosidade é dano à vida, né? Acontecendo alguma situação naquela atividade, a vida dele está sob risco, né? Um vigilante, por exemplo, né? É um trabalho periculoso, né? Pode vir o dano à vida, né? A insalubridade não, é dano à saúde, tá? E aí tem a previsão, né, legal para as funções em que cabe a aplicação da insalubridade. Em geral, né, isso é avaliado, né, pela empresa, enfim, né, junto à Delegacia Regional do Trabalho, tem que ser enviada essa documentação, né, para a Delegacia Regional do Trabalho, e eventualmente fazem inspeções, né, para verificar esses graus aí de insalubridade, né? Mas tem as previsões lá, assim, na lei, tá? A Manu colocou, o PPRA-PCM mudou e não é mais colocado como ambiente insalubre, mas é uma serralheria. Eles têm uma atividade insalubre e afins, então continuamos pagando, né? Tem algumas situações de insalubridade previstas em lei, né? Aí não é uma decisão da empresa, né, deixar de pagar a insalubridade, né? Só deixar de pagar e tem uma previsão legal, né, vai depois, numa demanda trabalhista, né, pagar com as devidas correções, né, e dano moral, dano, enfim, que tivesse sido causado em função disso, né. Então, situações como, que estão lá na lei, né, algumas que eu me lembro aqui de cabeça, né, precisaria pesquisar mais. Situação, por exemplo, de trabalho em frigorífico, né, baixa temperatura, situação de trabalho com caldeira, né, alta temperatura, situação de trabalho em que tem poluição, do ar, né, com fuligem, fumaça, né, isso tudo gera trabalho insalubre, né, trabalhar com produto químico, né, produto de limpeza que possa causar algum dano à saúde, né, isso é um trabalho insalubre, né? Então, tem que olhar as NRs lá, né? E ver lá a lista de situações de insalubridade. Então, não é uma decisão da empresa, né? Pagar ou não pagar, né? Ela obrigatoriamente tem que pagar para as situações que estão previstas na lei. Se ela decide por conta própria, não vou pagar mais insalubridade, e está na lei, ela vai ter que pagar, né? Mediante ação judicial, tudo que foi devido, né? Com correção, né? E ainda um dano, eventualmente, né, um dano moral, né, sobre o valor devido, né. Então, é sempre muito importante estar atento, né, ao que está na lei, né.
Tem coisas que a empresa não pode simplesmente decidir não fazer, né? Sob pena de causar um impacto financeiro bem maior, né? Guilherme colocou, quando a empresa não paga, depois fica cheia de, né, processo de trabalho. Isso, eventualmente sim, né, Guilherme? Isso, às vezes, pode levar até empresas à falência, né? Então tem, né, lá situações lá que, além, né, de ter que pagar tudo corrigido e dano moral, ainda vai pagar, né, multas, né, para o Ministério do Trabalho, da Delegacia Regional do Trabalho, em função, né, do descumprimento da lei, né? Então tem as multas também, né? E às vezes são bem pesadas, né? Se encaixa na descrição, tem que pagar, já era, o Emerson colocou ali, é verdade, é isso aí mesmo, né? Agentes biológicos também, isso mesmo, Mayura, agentes biológicos, né? Enfermeiro, né? Trabalha em hospital, médico, né? Tem situações lá que vão lidar com agentes biológicos, né? Farmacêutico, né? Técnico técnico em química, né? Que trabalha nas empresas e em farmácias, enfim, vão estar expostos a esses agentes, né? Emerson, aeroporto também, né? Também tem situações de insalubridade lá, né? Exatamente. Você está dentro da mesma área, né? Pode ganhar até insalubridade, exatamente, o Emerson colocou, né? Então, se está exposto a uma área, né, que existe ali risco à vida, recebe periculosidade, tá? Juliana colocou ali, os primos trabalham no polo petroquímico, diversos equipamentos, exatamente, né? Não é, inclusive, é até interessante isso que a Juliana coloca, né? Não é pelo fato da empresa dar os EPIs, né, para que eles trabalhem, que a empresa vai se eximir de pagar a insalubridade, né? Então, a empresa dá os EPIs, faz todo o processo de segurança, instrução, treinamento, né, tudo, e tem que pagar a insalubridade, tá? Então, o EPI não exime do pagamento da insalubridade, isso é importante, né? Gente, muito bem. Então, são os nossos percentuais de cálculo, né? Guilherme, sempre perdem as causas. É isso aí, né? Tá na lei, e a justiça trabalhista ela é um pouco mais rígida em relação a isso, né? Tem algumas outras situações aí, às vezes a gente vê interpretações diferentes, né, e tal, mas na justiça trabalhista, principalmente a nossa justiça trabalhista aqui do Sul, né, as comarcas aqui do Sul são bem rígidas em relação a essas situações, né, a causa geralmente é ganha pelo funcionário, né? Principalmente quando tem essas situações, né, de insalubridade, periculosidade, né? Isso aí é perda certa para a empresa, né? Esse PPRA foi feito por quem, né, Manu? Tem que ver. Foi a empresa que fez, ela encomendou esse laudo de algum lugar, né? Tem que dar uma olhada nesse PPRA, né? E ver se ele está contrariando a lei, né? Isso é importantíssimo, tá? Terceirizado, aí tem que ver, né, quem emitiu esse laudo, foi uma solicitação da empresa para que o laudo fosse emitido retirando essa insalubridade, aí pode gerar, né, demanda trabalhista, tem que ver bem isso aí, né, é sempre um risco, tá? O laudo pode não ser reconhecido depois, né, na justiça, porque contraria a lei, né? Então o laudo é uma emissão de um técnico, né? Ele pode chegar lá e dizer assim, tu não quer mais, tá aqui, eu emito o laudo, assino e pronto, né? Mas depois tem as demandas trabalhistas, né? Tá? Se a empresa está pagando mesmo assim, né? É porque tem razão de ser, né, Manu? Não é por causa do laudo, por causa da lei, né? A empresa paga mesmo assim, porque na lei diz para pagar, né? Não adianta o laudo dizer que não se a lei diz que tem que pagar, né? Tá? Justamente para evitar a demanda trabalhista. Você vai pagar muito mais depois, né? É um problema, né? Ainda mais empresas que sejam pequenas, né? Empresas menores, né? A tendência de quebrar por demanda judicial, né, é real, né? Principalmente para empresa pequena, né? Então o risco não vale a pena, né? Tá? Muito bem. Como é que fica o cálculo da hora extra, né, gente? Quando a gente tem lá a insalubridade, né, e algumas incidências, né, sobre o salário, até chegar, claro, o cálculo do valor hora para calcular a hora extra, né? Então, hora extra calculada é a última coisa. Primeiro a gente tem que ver as incidências, né? Então, vamos ver um exemplo aqui prático, né? Um salário base mensal de 1.250 e esse funcionário aqui recebe insalubridade. Então, vejam bem, né?
Então, antes de fazer hora extra, eu vou ver a incidência da insalubridade. É 20%, é o grau médio, e é sobre, né? Insalubridade é sobre o salário mínimo nacional. 20%, então, do 1.100 dá 220. Ele recebe ainda quinquênio, né? Então, tem mais, né, uma incidência aqui, que precisa fazer sempre antes de cálculo do hora, né? Para achar a hora extra. 3%, né? Sobre o salário dele, né? Ou seja, a remuneração, né? A base mais a insalubridade, aí incide os 3% do quinquênio, né? Então, os 1.250 mais os 220 na insalubridade, incide 3% de quinquênio, 44,10. Aí sim, qual é a remuneração dele? O salário que é isso? mais a insalubridade, mais o quinquênio, né? Dá o total de remuneração de 1.514,10, tá? Alguém falou enquanto eu estava... O que é o quinquênio? Quinquênio, algumas categorias, né, por convenção de trabalho, né, pagam quinquênio. Quinquênio deveria ser, né, a cada 5 anos, né, um percentual de acréscimo, né, sobre o salário desse trabalhador que complete, né, 5 anos de trabalho. Algumas empresas acabam estabelecendo um tempo menor na convenção coletiva, né, em percentuais diferentes também, tá? Mas aí tem que olhar a convenção coletiva, como é que tá, qual é o percentual, né, por tempo de serviço, tá? Por tempo de trabalho na mesma empresa, tá? Chamado de quinquênio, né? Algumas categorias têm isso, né? Algumas convenções coletivas têm isso. Por isso que eu sempre gosto de relembrar e reforçar, né? Tem que olhar a convenção coletiva daquela categoria, né? O acordo que foi feito com o sindicato daquela categoria, enfim, né? Podem ter lá direitos que estão lá, né? E se a gente não está cumprindo, depois tem demanda judicial. Está lá, né? No acordo coletivo, tem que fazer o pagamento desse quinquênio aí, tá? O Wagner colocou 20,31. Tranquilo, Wagner? Só vamos terminar o conteúdo aqui para o nosso intervalo. Depois, na volta do intervalo, a gente vai ter chamada e depois da chamada exercícios, né? Desses cálculos que a gente está vendo, tá? Só vamos encerrar primeiro a lógica dos cálculos aqui. Tá, Wagner? Bom, então, somados os valores, chegamos ao salário remuneração 1.514,10, tá? A carga horária mensal dele é 220, então vamos dividir os 1.514,10 por 220 e chegamos ao salário hora de 6,88, tá? Eduardo Leal perguntou se todos têm que ter 5 Não, né? Tem que olhar a convenção coletiva, como a gente falou, né, Eduarda? Depende da convenção coletiva. Se a convenção coletiva da categoria, né, estabelece, ou se a empresa, né, por norma, estabelece, lá tem que pagar, né? Se a empresa não tem isso na convenção coletiva, não, né? Tá? Muito bem. Então, dividiu a remuneração mensal 1.514,10 por 220, chegou a um salário hora de 6,88. Então, esse salário hora aqui de 6,88, né, considera o base, mais a insalubridade, mais o quinquênio, que eventualmente pode estar na convenção coletiva, né? Muito bem, 6,88. A partir daí, de somada toda a remuneração e descoberto o valor da hora de toda essa remuneração, é que a gente faz a incidência das horas extras quando houverem, né? No caso, se for hora extra de 50%, multiplica o valor da hora por 1,5. Então, cada hora extra dele a 50% vale 10,32. Se for hora extra a 100%, 6,88 vezes 2, né? Cada hora extra 100%, 13,76. Claro que depois, né, o cálculo segue, né, para multiplicar pela quantidade de horas extras, né, que ele possa ter feito, né. Se tivesse feito 10 horas extras, 50%, multiplicava 10 por, né, 10,32 daria 103,20, por exemplo, né. Aí depois tem que fazer o DSR, né, sobre o valor dessas horas extras, tá. Isso, aqui a gente está vendo aqui um cálculo mensal, né. A Bárbara perguntou se 3% todo mês, isso, né? 3% sobre o salário mensal, tá? Tem que ver a convenção coletiva, o que diz lá. Dependendo da categoria, tem quinquênio, né? A ser pago para o funcionário, tá? Bom, existem situações, gente, que a empresa, então, né, não vai pagar as horas extras, né? Mas vai fazer o banco de horas, tá? Tem uma previsão legal para isso, né? Que é a lei de 98, e as alterações correspondentes na lei de 2017, tá? Então, esse banco de horas, ele é pactuado, né, por acordo individual escrito com os colaboradores, né, e ele tem um período
né, de 6 meses. Ou seja, né, pode acontecer esse regime, né, de banco de horas, sendo que, se não for pago, né, em folga nesse período, né, ele deve ser pago a título de salário, né, remunerado dentro dos percentuais previstos em lei, né, essas horas, então, vão ser pagas como extras, se não forem dados, né, as folgas correspondentes do banco de horas dentro do prazo previsto na lei, certo? Então, agora o adicional noturno. O adicional noturno está previsto no artigo 73, né? Para trabalhadores urbanos, o adicional noturno ele é pago para quem trabalha das 22 horas da noite até 5 horas do dia seguinte, para trabalhador urbano, tá? Renata colocou no chat, estou pagando 30 minutos todos os dias por todos os feriados desde o final do ano. Aí acordo para compensação de feriado, né? Não é banco de horas, tá? Já tive 100 horas do banco de horas. Elas vão acumulando, né? E aí tem que, enfim, dar como folga, né? No prazo estabelecido no acordo. Se não for cumprido o prazo do acordo, passou o prazo, aí tem que pagar como hora extra, né? Professor. Sim. No caso, se tem banco de horas, eles, se não pagar em dinheiro, tem que dar folga ou eles podem... O banco de horas é para não pagar hora extra, ou seja, tu vai tirar aquilo ali em folga, né? A empresa vai te dar aquilo ali em folga. Tá? Mas no caso, eles tem que dar a folga inteira ou eles podem ir descontando por hora, assim, por dia? 1 hora um dia, 1 hora no outro? Eles vão te dar folga vários dias. Por exemplo, eu tenho lá, sei lá, 72 horas, né, de banco de horas, né? Então, 72 horas eu vou tirar aqueles dias ali de folga, né, sequencialmente, né? Ou a não ser que tu faça um acordo, né, com a empresa. Vai ter um feriado na quinta-feira, eu quero folgar na sexta, eu quero usar minhas horas do banco. Aí pode fazer um acordo, né? Um acordo individual, né, com a empresa, tá? E aí tu tira folga naquele dia, né? Já descontando o teu banco de horas, tá? Aí tem os acordos individuais, né? É que eu vou ter que trabalhar num sábado para ajudar minha colega, e aí a minha supervisora falou que aí descontaria esses dias, porque eu vou trabalhar um turno a mais, por dia, assim, 1 hora por dia, para mim não vai dar em folga. Depende do acordo, né? Se tu aceitar, vai ser assim. Se não, tu pede um dia, né? É um acordo individual. Eu posso não aceitar? Claro, tu pode conversar com ela, né? Assim, para mim não é bom, eu gostaria de tirar uma folga inteira, enfim, né? Aí é um acordo, é acordo individual, né? Tá? Como tá ali na lei, ó. O banco de horas que trata o segundo artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, né? É um acordo entre as partes, é um acordo individual. Então, acordo é o combinado, né? A gente combina com as duas partes, o empregador e o empregado. No caso, o chefe e o colaborador, né? Aí não é obrigado a ser, né? Desse ou daquele jeito, tem que ser acordado entre as partes, né? Então, tu pode fazer assim, tu pode sair 1 hora mais cedo todos os dias, tu diz, ok, pronto, foi feito o acordo, né? O ideal é que seja feito por escrito. Não, assim não fica bom para mim, gostaria de tirar uma folga, né, na sexta-feira, né, aí o chefe concorda, ok, né, as duas partes não entram em acordo, então, né, então tem que fazer esse acordo entre as partes, né, tá? Tá bom, obrigado, professor. Certo? O Guaíra estava com problema na internet, tá ok, Guaíra, tá avisado. Isso se não cumpriu, né, o prazo do banco de horas, lá tem que depois pagar em forma de salário, né, com a remuneração correspondente às horas. Renata, se o empregado não sabe, o DP muitas vezes já vem com a... Isso o que gera demandas trabalhistas posteriores, às vezes, né, Renata? Leonel colocou, pode dar 1 hora para outra, que as horas essas realizadas passam a ser banco de horas. É acordo, tá? Tem que fazer aquele acordo por escrito, né?
que vai passar a vigorar o banco de horas, enfim, tá? Professor, Sim. quando o banco de horas fecha, que eles têm que pagar o pessoal, eles pagam como hora normal? Tipo assim, o mesmo valor de uma hora tua trabalhada, ou eles pagam Se foi hora extra, tem que pagar com hora extra. Digamos que eu trabalhava 8 horas por dia e fazia mais 2 horas extras, por assim dizer, né? Aham, Aí o que está lá no teu acordo? Pagamento como hora extra, não? aham. Certo? Ah, Agora tá. eu Daí, tipo assim, é que assim, na empresa que eu trabalho, no sábado, quem faz hora extra no sábado é pago 65%. tá. E no domingo é 100%. Aí é Sim, dividido isso, né? Por exemplo, o que sim, eu fiz sim. no domingo vai ser pago Isso. 100%, o que eu fiz no sábado 100%, Sim, mesmo sim. depois que fechar o banco. E, claro, né? Tem que ter esse controle, né? Era sábado e eu deveria pagar a hora extra naqueles horários trabalhados ali no sábado, né? E só que a gente está fazendo o banco. Mas aí, né, estourou o prazo do banco, eu vou ter que pagar essas horas, vou ter que pagar aquela hora que era no sábado, era extra, né? Enfim, isso tem que estar no acordo, né? Lá do banco de horas, né? Geralmente a maioria, né? Das empresas estão fazendo isso via sindicato com acordo coletivo, né, de trabalho, com a previsão lá no acordo coletivo de trabalho, na convenção coletiva de trabalho, tá? Que gera muita dificuldade para as empresas, né, esses controles individuais, né, ou seja, o contrato individual de banco, né, o mais comum, isso pode estar na lei, está previsto o acordo individual, né, mas o mais comum que a gente vê é o acordo coletivo, né, feito junto ao sindicato, com aquela categoria, com aquele grupo de trabalhadores, naquela empresa, enfim, que adota o banco de horas, tá? É o mais comum, certo? Muito bem, gente. Vamos adelante aqui, agora com o adicional noturno, tá? Previsto lá no artigo 73, os seus parágrafos, tá? O trabalho noturno, né, para o trabalhador urbano, ele corresponde ali das 22 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte. A hora noturna, como vocês sabem, né, ela não equivale aos 60 minutos, né? A cada 52 minutos e 30 segundos, conta como se uma hora fosse, né? É a chamada hora reduzida aí, né? A hora noturna ela é remunerada com 20% de adicional, né, em relação à hora normal, né? Então ganha aqui aquele pedacinho a mais, né, de 20% sobre a hora normal, tá? Ele não é um valor a mais, né? Mas é somente 20% daquela hora normal, tá? Bom, além dessa situação do trabalhador urbano, né, que é das 22 às 5, recebe um adicional de 20%, nós temos o trabalhador rural. Nos dois casos, tá, independente da faixa horária aqui, o adicional do trabalhador rural é 25%, certo? Luísa perguntando no intervalo, já comentamos o intervalo, Luísa, a gente vai terminar primeiro o conteúdo aqui e já vai fazer o intervalo, tá? Comentamos antes ali, não sei se tu estava conectado. A gente vai terminar primeiro o conteúdo, tá? E aí depois a gente faz um intervalo, e na volta do intervalo chamado e exercícios no Classroom, só para a gente não interromper o raciocínio, tá? Acabou se alongando um pouquinho mais, porque teve bastante dúvida, né? Bastante pergunta aí, mas já está fechando aqui, tá? É só a questão do adicional noturno e a gente já fecha já o conteúdo da noite para depois fazer intervalo, chamada e depois a chamada dos exercícios. Tá? Tá. É que eu achei que o que tu tinha dito de terminar os cálculos era terminar aquela parte que tu estava explicando lá, de cima. Não, aqui a gente tem, hoje a gente tem ali também o adicional noturno, já é a última parte já estamos chegando nesse finalzinho. Só para a gente encerrar, não quebrar o raciocínio, né? Que ele está todo interligado, né? Que a gente tem DSR não só sobre as horas extras, a gente vai ter DSR sobre o adicional noturno, e aí eu não quero perder esse fio aqui para não ficar perdido no meio, né? Tá? Bom, o adicional noturno, né? Ele é 20%, né? Do valor da hora normal. Então, o cálculo de adicional noturno é o valor da hora vezes 20% correspondente ao adicional, vezes o número de horas noturnas realizadas. Então, é um cálculo já conhecido de vocês, como falei, né? Vocês já viram esse cálculo lá na disciplina de administração de RH no primeiro ciclo, mas a gente retoma aqui, né? Então,
Nesse exemplo, né, salário de 10 Ô, professor. por hora. Sim, Sempre será 20%? sim, o valor do adicional noturno, 20%. Tá. Tá? Então, salário, R$10 por hora, nesse exemplo, tá? A gente multiplica por 20. Qual é o valor do adicional noturno dele? R$2, né? Por cada hora noturna realizada, R$2 de adicional. Digamos que realizou 40 horas noturnas ao longo do mês. Multiplica as 40 noturnas vezes 2 e tem, né, o total de adicional noturno de R$80, tá? Então, esse é o valor correspondente ao adicional noturno, tá? O percentual é sempre 20% previsto na lei, a não ser que mude alguma coisa na convenção coletiva da categoria, mas é 20%, tá? Toda a vida está lá na lei, 20%. Ah, a convenção coletiva estabelece 25%, estabelece 30%. Perfeito, tranquilo. Só não pode ser menor que 20%. Então, toda a vida, o mínimo é 20%. Não pode ser 19%, não pode ser 18%, não pode ser 15%, né? O mínimo que está estabelecido na lei, 20%. Então, sempre será no mínimo 20%, salvo situações de convenção coletiva que pode majorar percentuais, tá? Bom, então vamos ao exemplo aqui do adicional noturno Professor, calculado, tá? Sim. ali eu não entendi direito. O adicional não conta cada hora, então conta só o dia que ele fez? Como assim não conta cada hora? A gente calculou ali, ele fez 40 horas, né? Então a gente considerou as 40 horas noturnas, né? Vezes os 2, deu R$80 de adicional noturno. Então Não, contou sim. todas as horas feitas, né? Sim, mas aí no caso é das 10 às 5, conta todos os horários, o adicional noturno. Sim, o adicional noturno é pago naquela faixa horária. Tá? Para trabalhador urbano, das 22 às 5, né? O trabalhador rural naquelas faixas ali, só que a 25% no mínimo. Ah, tá, não, é que eu como estava sem cada hora noturna, eu estava achando que eu confundi. Não entendi muito bem a tua pergunta, mas é aquela faixa horária ali, tá? É das 22 às 5. Trabalhou nesse horário, né? Vai receber adicional noturno pelas horas trabalhadas dentro dessa faixa. Ah, tá, agora entendi. Tá? Obrigada, professor. É que quando a gente dá o exemplo aqui de 40 horas noturnas, né? Ele trabalhou durante um mês, né? De repente fez ali algumas horas que avançaram, né? O horário, somadas no mês deu 40 horas noturnas. No caso, como adicional dele, né? Ele recebe R$10 a hora, o adicional é 20%, vai ser R$2 a mais por cada hora noturna feita. Ele fez 40 horas no mês, vai receber 2 vezes 40 horas, vai receber R$80 a título de adicional, né? Quando trabalha à noite, não é só o adicional que tem, né? Tem a hora reduzida noturna também. A gente vai ver isso na sequência agora, tá? Primeiro vamos ver aqui um exemplo de adicional. Obrigado. Tranquilo, valeu, obrigado pela pergunta. Então, vamos ver esse exemplo aqui, uma base mensal de R$1.760, tá? Então, aqui não tem insalubridade, não tem periculosidade, né? Então, vai fazer só sobre esse salário. Se tivesse periculosidade, primeiro soma a periculosidade para achar o valor da hora. Se tivesse insalubridade, primeiro soma a insalubridade para achar o valor da hora, tá? Mas não tem, então é só o salário base, né? Nesse caso, são 220 horas mensais, salário base por 220, o valor da hora normal, R$8, tá? Bom, trabalhou à noite, então tem adicional noturno. Quanto vai ser o adicional noturno dele, né? Então, a hora normal é 8, né? O adicional noturno dele é 20% de 8, R$1,60. Tá? Sempre 20% é o valor mínimo. Professor, é vezes 20%? Isso, como está aqui. 8 vezes 20%. Tá. Tá? Então, R$1,60. Tá? Adicional noturno, né? Ou seja, vai receber o DSR sobre o adicional noturno. Então, tem hora extra, tem DSR sobre hora extra. Tem adicional noturno, tem DSR sobre o adicional noturno. Nesse caso aqui, R$1,60 é o valor do adicional, né, noturno. O DSR sobre o adicional noturno é o percentual de DSR, né, aplicado a esse valor R$1,60. Quanto é o DSR?
percentual a ser aplicado? Depende de cada mês, quantos dias de repouso, quantos dias úteis. Nosso exemplo aqui, esse mês são 5 de repouso e 25 dias úteis. 5 divididos por 25 dá também 20%, né? Então, 1,60 do adicional noturno vezes 20% dá um DSR sobre esse adicional noturno de 0,32 por cada hora, né? Trabalhada à noite, tá? Bom, em relação ao trabalho noturno, a gente ainda tem a situação da hora reduzida noturna, né? Como a gente falou, cada hora noturna não é 60 minutos. Considera uma hora a cada 52 minutos e 30 segundos trabalhado. Tá? Então, eu recebo por o valor de uma hora, né, trabalhando 52 minutos e 30 segundos. Tá? Essa é chamada hora reduzida. E recebe, né, o valor correspondente à hora reduzida. Como é que faz o cálculo da hora reduzida? Então, a gente tem uma forma simples aqui de fazer, né? É uma outra forma também, não é a única, né? A gente tem aquele outro formato lá que calcula o valor total, né? Quando vai fazer o valor total 1,1428, né? Que é aquele fator, mas também tem essa outra forma que a gente acha direto só o valor da hora reduzida. Tem o valor do adicional, tem o valor da hora reduzida que devem aparecer separadamente no contra-cheque. Né? Então, para achar o valor da hora reduzida, né? Só a hora reduzida, então a gente tem o total de horas noturnas que foram realizadas, divide por 7, né? O resultado encontrado multiplica pelo valor da hora com o adicional, tá? Assim que a gente acha o valor da hora reduzida, noturna. Então, um exemplo de cálculo aqui para vocês, gente. Temos aqui salário 3.042, jornada de 220 horas mensais. Ele realizou ali 48 horas noturnas, tá? Então, cálculo de hora reduzida noturna, tá? Vamos lá. Não tem nenhum adicional de insalubridade nem periculosidade, só o salário mensal, né? Então, vou pegar os 3.042, dividir por 220, valor da hora normal, 13,83. Bom, quando faz horas noturnas, né, ele tem o adicional, né, de 20%, tá? 13,83 vezes os 20% dá um adicional noturno de 2,77, ou seja, cada hora noturna tem um adicional de 2,77. Então, como é que fica o valor, né, de cada hora noturna dele trabalhada? A hora normal é 13,83 mais os 2,77 do adicional, né? Ficando, então, cada hora noturna no valor de 16,60. Tá? Bom, e a hora reduzida, né? São as 48 horas noturnas dividido por 7, conforme a fórmula que a gente viu, né? Que vai multiplicar o valor da hora com o adicional. Então, 48 dividido por 7, 6,86. Multiplica pelo valor da hora com o adicional de 20%. Então, ele fica com a hora reduzida noturna 113,88. Professor, esse 7 veio da onde? Da fórmula anterior, tá? Tá aqui, ó. Total de horas noturnas realizadas divididos por 7. Ah, tem que fazer tudo aquilo ali para depois fazer esse horário reduzido. Isso. Tá. Aquele passo a passo todo ali até chegar ao valor da hora reduzida noturna. Ah, tá. Certo? Muito bem. Obrigado. Nada. Então, gente, só para a gente encerrar aqui, antes de a gente fazer o nosso intervalo, a gente tem o DSR, né, sobre a hora reduzida noturna, tá? Então, para achar o DSR, vocês já sabem como é que é, né? Os dias de repouso dividido pelos dias úteis, multiplica por 100 e acha o percentual correspondente ao DSR a ser aplicado no adicional noturno. Então, quando tem hora extra, tem que fazer o DSR das horas extras. Quando tem adicional noturno, tem que fazer o DSR também sobre, tá? Então, por exemplo, o empregado aqui recebe 1.800, né, uma jornada de 220 horas, realizou 45 horas noturnas e no mês teve 5 de descanso, 25 dias úteis. Pede aqui, né, para a gente calcular o valor do adicional noturno, né, a hora reduzida noturna, as integralizações de DSR sobre esses eventos. Então, o salário a gente tem ali, né, para colocar no espaço. Quanto é que dá os 45 de adicional noturno, o DSR do adicional noturno, o valor da hora reduzida, o DSR da hora reduzida, soma tudo, vai dar os proventos, né? Tá? A Juliana perguntando se eu vou colocar os slides hoje. Vou colocar ali depois do conteúdo, eu sempre posto os slides, né? E quando termina a conversão do vídeo, eu também coloco o vídeo para vocês lá, tá?
reduzida seria total das horas noturnas calculado sobre... Emerson, é aquela fórmula que a gente viu antes ali, Emerson, tá? Como é que faz a hora reduzida noturna? Total das horas noturnas realizadas, divide por 7. O resultado a gente vai multiplicar pelo valor com o adicional, né? Tá? No mesmo passo a passo que a gente acabou de ver, certo? Então, gente, para fechar, o que a gente faz aqui nesse último exercício do exemplo? A gente vai achar o adicional noturno, o DSR do adicional, que foi o primeiro caso, depois a hora reduzida, o DSR sobre a hora reduzida, no passo a passo que a gente viu, né? Para ver um exemplo completo agora, tá? Então, primeira coisa, quanto ganha por hora, né? Os 1.800 por 220, 8,18 cada hora normal. O adicional noturno, 20% sobre a hora normal. Deu 8,18 vezes 20%, 1,64, que é o valor por hora de adicional noturno, né? Cada hora noturna que ele fizer é adicionado de mais 1,64, tá? Depois, tem que fazer o DSR, né? Sobre essa hora noturna, né? DSR sobre o adicional noturno. Então, qual é o percentual de DSR? Está ali no enunciado, né? São 5 dias de repouso, 25 dias úteis, divide um pelo outro, multiplica por 100, dá 20 de DSR, né? Então, qual é o valor total do adicional noturno? 1,64, que é aqueles 20%, né? Vezes as 45 horas que fez à noite, 73,80. Então, esse é o adicional noturno, né? 73,80. Do adicional noturno, eu tenho que fazer o DSR do adicional noturno. Ou seja, eu faço 20%, né, do que deu de adicional noturno. 20% de 73,80 dá um DSR do adicional noturno, 14,76. Tá? Agora, a nossa hora reduzida noturna. Total das horas noturnas realizadas dividido por 7, conforme a fórmula que a gente viu, né? No enunciado está ali, fez 45, dividido por 7, 6,43. Esse valor a gente multiplica pela hora normal mais o adicional de 1,64, né? Então dá 6,43 vezes 9,82, né? 9,82 é a hora normal mais o adicional. Dá 63,14 de hora reduzida noturna. Lembrem, a hora reduzida noturna tem que fazer ainda o DSR dela, né? O DSR a gente calculou antes, deu 20%, né? Tem que fazer, então, 20% da hora reduzida noturna. A hora reduzida noturna deu 63,14, faço vezes 20% e acho o DSR da hora noturna 12,63. Certo? Foi exatamente o passo a passo que a gente acabou de ver, né? Primeiro a gente viu como é que era o adicional noturno, percentual, e o DSR do adicional noturno. Depois a gente viu a hora reduzida noturna, o DSR da hora reduzida noturna. Agora a gente está vendo um exemplo completo daquilo que a gente viu passo a passo, tá? Então, meu Deus, professor, vai enrolar a cabeça da gente. É um passo a passo aí que deve ser seguido, né? Então, sim, a gente fez primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Tem que fazer. mas na empresa, normalmente, eles usam direto no... Como é que é? Não é manual, é... Agora não esqueci a palavra. Isso. A gente precisa auditar o sistema, né? A gente precisa conferir os cálculos, né? Uhum. E ver se eles estão certos, né? Então a gente precisa compreender toda essa mecânica, né? Meu Deus, mas dá um nó. É importante, né? Porque imagina, né? Configurou mal o sistema, tá saindo a folha toda errada, né? Quem é que vai auditar? Alguém que sabe fazer o cálculo, né? Não tem outro jeito, né? Tá? Então, fechando... Tranquilo? Legal. Então, fechando, gente, o passo a passo que a gente viu, tá? Então, o salário, 1.800. O adicional noturno que a gente calculou, né? 73,80. O DSR do adicional noturno, 14,76, que também foi calculado. A hora reduzida que a gente calculou, 63,14. O DSR da hora noturna, né? Reduzida, 12,63. Somou tudo, né? Deu, então, 1.964,33. Tá? Muito bem. Esse é o nosso passo a passo, né? Resumindo, seguindo todo esse passo a passo, a gente chega, né, ao valor bruto da remuneração, quando a gente tem ali o adicional noturno e a hora reduzida noturna, tá? Tem que fazer exatamente esse passo a passo, né? Para a gente alcançar, né, o resultado que a gente alcançou ali, tá? Os slides com esse passo a passo vai estar para vocês ali no Classroom. O vídeo foi gravado e vocês podem rever, né, esse passo a passo novamente, né? Porque
que a gente explicou um por um, né, até fazer um exemplo completo no final, né? Certo, gente? Tranquilo? Podemos fazer o nosso intervalo? Muito bem. Então, vamos fazer um intervalinho de 15 minutos. Certo, professor, bem explicadinho. Legal, tranquilo. Vamos fazer o nosso intervalinho de 15 minutos. 21h15 a gente volta, chamada. Depois da chamada vai ter alguns exercícios ali no Classroom para vocês exercitarem esses cálculos, né? Fica aqui, gente, a minha recomendação, né, e ressalto, já no início da aula, né, alguns colegas falaram, né, da playlist que tem de departamento pessoal lá no meu canal, lá no YouTube, ajuda bastante, tá? Então, recomendo assistirem lá, né? Tem vários cálculos lá que são exemplos que vão ajudar vocês também nessa compreensão, tá? Certo? Então, vamos fazer o nosso intervalo. 15 minutinhos aí para respirar, né? Fazer um lanche rápido. Não dá tempo de jantar, né? Mas beliscar alguma coisinha rápida dá tempo, né? Ninguém precisa desconectar. Nós somente vamos fechar aqui, né, o microfone e a câmera, e a gente abre de novo, né, no retorno do intervalo, tá?